Olá, mundo de samba, lá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje terminaremos aqui as nossas reflexões sobre os enredos do grupo de acesso 1. Então a gente vai falar das quatro outras escolas que desfilam nesse dia. Tom Maior, Nenê de Vila Matilde, a X9 Paulistana e a Dom Bosco. Então, quatro escolas aí. No outro episódio, que foi na semana passada, nós falamos dos enredos das escolas que começam, né? São Lucas, Mocidade Menina da Moca, Independente Tricolor e Vila Maria. Então, quem quiser ouvir essas quatro escolas, é só ir no episódio passado, ok? Basicamente isso. Vamos começar aqui, portanto, já com a escola que abre, ou que abre, a escola que retorna ao grupo de acesso, que é a Tom Maior, escola que reedita o enredo. Uma nova Angola se abre para o mundo. Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade. O enredo original é do Marco Aurélio Rufim e a adaptação aí do Flávio Campelo e do Felipe Diniz, né, que vão aí, portanto, readaptar este enredo para 2025. Então, em 2009, o enredo da Tom Maior tinha como principal ponto argumentativo a esperança de uma nova Angola, Angola que tinha acabado de sair de uma guerra civil que terminou em 2002. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 7 anos depois, a Tom Maior falava dessa independência, né, de fato, de Angola. E lá no Rio de 2009, o Marco Aurélio dizia, né, que após ser dilacerado por 5 séculos de dominação colonialista, de opressão e estagnação da identidade de seu povo, Angola busca a libertação política. Então, ou seja, o enredo de 2009 ele era muito mais político, porque eu acho que o carnavalesco, né, o Marco Aurélio Rufim, ele era extremamente político, né? Inclusive a gente vai ter mais para frente uma, uma espécie de rememoração do trabalho do Marco Aurélio Rufim, e sem sombra de dúvidas o Marco Aurélio Rufim é um dos maiores carnavalescos que São Paulo já teve e que ele não é tão valorizado como deveria. E acho que esse enredo dá para a gente trazer toda a importância do Marco Aurélio, porque é incrível como ele é extremamente atual. O modo como ele escreveu, a sinopse de 2009 é extremamente forte nas suas passagens, e ela tem esse final que é exatamente falar do Martinho da Vila, e que inspirou o nome da Tom Maior, é um dos principais nomes da Vila Isabel, e é o embaixador cultural, de certa forma, do Brasil com Angola. Então é incrível como o Marco Aurélio Rufim soube fazer todas essas amarrações e criou, de certa forma, um enredo histórico do nosso carnaval como um todo. Então, lá em 2009, a premissa histórica era exatamente esse passado presente de Angola, a guerra civil, a dor, a tristeza gerada, que é a comissão de frente e o carro abre alas, e passou a abrir alas é a Angola reconstruindo, né? A Angola renascendo. Então a gente tem é, os impérios de Angola, né? Os principais são do Congo e do Indongo, e aí você vai ter toda a questão de relação com o Brasil por meio da escravidão, e aí a gente vai ter a questão religiosa e a aproximação cultural com Martinho da Vila. Então, em 2009, o enredo ele era bastante encaixado, né? Ele era muito bem feito, né? Ele é muito bem feito, né? E, e a ideia daquele enredo, portanto, era de renovação e de otimismo, né? Dessa relação do Brasil com Angola que fechava com o Martinho da Vila. Aí você pode se perguntar, se o enredo de 2009 ele é quase impecável, eu acho que o Flávio e o Felipe têm uma grande missão, que é fazer este enredo talvez uma outra perspectiva. Eu, particularmente, sou contrário à reedição e eu sou extremamente contrário a essa reedição. Já digo aqui logo de cara, eu acho que ela não deveria ser reeditada. Mas já que ela está sendo reeditada, vamos aqui tentar entender os percursos que a escola está aí buscando. Eu, pelo menos, percebo que a gente tem uma virada. Talvez a ideia deste novo enredo é já começar com esplendor angolano. E aqui a gente tem vários aspectos possíveis, né, dessa realidade, como por exemplo a rainha Nzinga, né, que é uma das
principais guerreiras e principais forças políticas do Império do Indongo, que é esse império que nunca foi derrotado enquanto a Nzinga, né, a rainha Ginga, estava no poder, mas era um império 880, ao mesmo tempo que ele era extremamente importante no fortalecimento do império, né, da resistência negra africana, né, em Angola, no Indongo, ele teve uma participação muito grande na venda de escravos para os holandeses. Então, enquanto ela lutava com os portugueses, ela tinha suas alianças com os holandeses, que eram inimigos de Portugal, né? Mas aí não vem aqui o caso de julgar isso. E você tem também a atuação e a importância do Anzinga, né? Que se tornou o primeiro rei cristão do mundo não, ali da África, e do rei no reino do Congo, do Manicongo, que era parte também de Angola, né? Então você tem essa questão histórica que é muito forte, muito importante. Angola seria hoje, né, uma unidade de 18 grupos étnicos, então não tem uma unidade nem mesmo linguística em Angola. Então, nesse sentido, essa parte da riqueza, né, deste passado de reis e rainhas, né, desses impérios que se perpetuaram e se reconstruíram e construíram ao longo do tempo, é um tópico que eu acho que a escola quer dar um enfoque maior. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, né? Em aspectos econômicos e até mesmo estruturais, a Tom Maior de hoje tem muito mais recursos que aquela Tom Maior de 2009, né? Então, 16 anos depois, a escola tem aí uma possibilidade de faltar o que aquele Enredo de 2009 não teve, né? Que é o visual. Porque aquele Enredo de 2009, na parte musical e na parte de dança, é impecável, mas na parte visual tem os seus problemas, né? Então acho que essa possibilidade, né, de reestruturação nesse quesito. A gente tem aí, a escola coloca o sangue, né, que é exatamente essa questão do sangue que é derramado e retinto, né, ao longo da história. E aqui a gente pode ter várias questões. A gente pode ter aqui a independência, a guerra civil e a própria escravidão, né? Então ali a partir do século XVII, século XVIII, a gente vai ter a construção, ou de certa forma, o aprofundamento da escravidão dos povos angolanos. E aí você vai ter essa proximidade com o Brasil, que é a África, que a escola argumenta e defende, que é a ideia de irmandade, fraternidade e ancestralidade, que aqui tem várias possibilidades. Você tem, por exemplo, a questão na Umbanda, com o pai Joaquim e a mãe Cambinda, que o Enredo de 2009 colocava, incrível que vai estar em 2025, que é a questão dos pais, né? Dos pais, das mães pretas, né? E como isso tem uma influência muito grande no candomblé, na Umbanda como um todo, mas principalmente no culto aos inquices, que é exatamente aí, chega também ao Brasil, com várias facetas e várias possibilidades. E aí você tem exatamente a questão do Martinho da Vila, que é o embaixador cultural de Angola, que tem, né, uma participação muito importante no país em plena ditadura militar, né? Então acho que o foco, pelo menos aqui já terminando essa questão aqui no Rio da Maior, pelo menos no que eu acho que a escola está programando, a ideia principal é manter essa ideia do renascimento, né, da reconstrução, da renovação de Angola, mas dando talvez um foco maior a essa questão dos impérios, desse povo histórico angolano, e não focando como focou em 2025 na questão já da independência. A gente lembra que o grande problema desse enredo, né, o grande desafio dele é a montagem, né? Porque em 2009 eram 5 carros, era mais ou menos 20, 21 alas. Aqui são 3 carros, são 3 carros alegóricos. Aqui são mais ou menos 16, 17 alas. Então a gente tem um encurtamento muito grande de recursos, né, para contar essa história. Ansioso para saber como que a escola vai resolver este problema, né? E acho que o outro grande problema é que, diferente por exemplo, do enredo da Nenê de Vela Matilde, né, que tem uma sinopse gera um samba, aqui é o oposto, né? Já existe o samba. Então a sinopse ela tem que contar este samba, porque senão a escola perde ponto em adequação da letra. Então vamos ver como é que a escola vai fazer esses desdobramentos, vai fazer essa organização, sem manter a essência de 2009,
mas dando uma nova cara, né, uma atualização neste enredo, né, uma nova formatação. Tem tudo para ser um grande enredo. Eu não sei se ele é o melhor enredo do grupo, porque se a gente for olhar o enredo de 2009, de fato é o melhor enredo do grupo. Mas como a gente também não tem a sinopse do enredo da Tom Maior, infelizmente, a gente não tem como saber quais são os futuros, os caminhos, né, os percursos das escolas, da escola para 2025. Mas eu imagino que tenha gerado uma sinopse, vai se gerar, né, uma sinopse bastante interessante e intuitiva. Então é isso. Vamos para a Nenê de Vila Matilde. Escola que também tem uma estreia, né? Estreia do Danilo Dantas na escola da Zona Leste. No enredo, um quê de poesia e um tanto de magia nessa arte de cantar o imaginário popular. É outro enredo que não tem sinopse, então o grupo de acesso tem um problema seríssimo, né? Que ninguém quer falar de sinopse. Eu entendo, né? Talvez aqui a escola talvez não tenha ainda um projeto totalmente consolidado, então não queira colocar uma sinopse em público, mas a gente perde um tanto quanto de entendimento do enredo. O enredo da Nenê é um enredo que muita gente me pergunta, vem perguntar o que você acha, algo do tipo, né? É aquela dificuldade de você ter estudado a escola, né? Porque aí todo mundo vem perguntar algumas coisas para você, né? Eu acho que esse enredo é um tanto quanto lúdico para o estilo da Nenê. A Nenê não tem esse estilo tão lúdico. A Nenê tem esse estilo mais pesado. Mas acho que foi um acerto do Danilo Dantas trazer o popular, que é algo muito importante na Nenê de Vila Matilde, né? Tem vários enredos importantes dentro dessa ótica e dentro dessa premissa como um todo. Então acho que isso aqui é importante a gente frisar. A ideia, né, a paisagem narrativa deste enredo é, portanto, o Nordeste, o aprofundamento que a cultura como um todo traz, né, seja em teoria, como panorama literário ou não, e aqui pode ser musical, o panorama folclórico como um todo, que influencia, portanto, a ideia do romanceiro popular. Né? Esse romanceiro popular, eu acho que é o cerne deste enredo. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de não entendimento da ideia do enredo da Nelly de Joana Matilde. Porque eu acho que quando a gente fala de Nordeste, a gente tem uma visão já muito cristalizada deste Nordeste. A Nenê, né, o Danilo Dantas, traz uma outra perspectiva de Nordeste, que é esse Nordeste mais medieval. É esse Nordeste da Congada, é esse Nordeste da Cavalhada, é esse Nordeste do armorial, do trovadorismo, da estilogravura, de certa forma, do cordelismo, né? Do cordel. Então, de certa forma, é um tipo de Nordeste que não é tão visto quando a gente vai falar de escola de samba. Pelo menos eu acho que é isso que eu entendi do que a escola tem mostrado, né, sobre este enredo. Então a gente tem aqui dois aspectos que são importantes, que a gente está falando de Portugal nessa virada do século XV para o XVI, que a gente está se criando o primeiro gênero literário, de fato, português, que é o trovadorismo. Este trovadorismo, né, ele tinha como principal objetivo, né, cantigas, que na maioria das vezes ou elas eram líricas ou elas eram satíricas. Então esse lirismo, né, esse lírico, aquelas canções feitas com alaúdes, né, com violões, com violas, que você ali rimava, de certa forma, em versos, né, como se fossem poesias, mas você rimava, ou cantigas de amor, ou sátiras para alguém que você não gosta, ou para o rei, ou para uma autoridade pública, e assim você criava essa tradição, né, de uma linguagem que era extremamente popular em Portugal, esse Portugal medieval, ibérico, comum também na Espanha, e essa tradição chega ao Brasil, principalmente no Nordeste, que foi o primeiro núcleo histórico do Brasil. Então faz muito sentido que o trovadorismo, de certa forma, ele chegue ao Nordeste, mas ele chega ao Nordeste com uma outra roupagem. Quando ele chega no Brasil, ele ganha a cara que ele tem hoje, então ali por volta do século XVI para o XVII, e a gente vai ter essa tradição oral
do trovadorismo, gerando esse cordelismo, né? Que é exatamente a ideia do cordel. E este cordel no Nordeste, ele vai ter a particularidade de ter a xilogravura. Então são essas impressões em madeiras, né? Como se, não uma madeira, né? Como se fosse qual é o nome daquela madeira, aquela cortiça, né? Que você entalha ela, você coloca na tinta e coloca no papel. Essa tradição do cordel vai ser muito importante nessa tradição popular nordestina, principalmente ali do século XVIII, século XIX, e ali você vai ter, já no século XX, este cordel consolidado. Então, o Nordeste, né, principalmente esse Nordeste do sertão, esse Nordeste profundo, ele tem uma tradição muito forte do trovador, né, deste trovadorismo. Claramente a gente vai ter aqui influência negra, a gente vai ter influência indígena, é uma questão importante no Brasil como um todo. Mas quando a gente pega, por exemplo, o reisado, ele é uma tradição da festa de Reis, né, o que é o dia 6 de janeiro, se não me engano, que é a principal data de Portugal e da Espanha, quando a gente fala dessa questão do Natal, por exemplo. E isso chega ao Brasil e transforma em rezado. Então a gente está falando de uma tradição medieval, que acontece desde esse tempo. A cavalhada é uma tradição também medieval, dessa relação de Portugal com os mouros, né? E aí você tem toda a lógica do sebastianismo, várias outras coisas, mas essa relação entre cristãos e mouros, a vitória sempre dos cristãos, e você tem essa tradição que chega ao Brasil e ganha um outro contorno, uma outra realidade. Então, este é o cerne, eu acho, pelo menos eu acho que é isso que eu entendi, do enredo da Nenê. A escola traz esse medieval, traz esse Nordeste profundo e traz essa tradição como um todo. Então, nesse sentido, a realidade de uma região, que é a questão do Nordeste, é uma área que fica, portanto, parada neste tempo, na influência europeia, mas também vai se apropriando do que existe. Por exemplo, o maracatu e outros ritmos que a escola diz. Aí a Nenê vai dizer que, de certa forma, este Nordeste tem essa proximidade com esse Nordeste, com essa tradição medievalista, e isso vai ter reflexões, de certa forma, na cultura existente. Então, este é um ponto. Agora a gente vai para o outro ponto, né? Que é o movimento armorial, que vai acontecer ali nos anos 70, vai ser liderado exatamente pelo Ariano Suassuna, e vai ter outros nomes, né? Como a Luísa Magalhães, o Fernando José da Rocha Cavalcante e o próprio Brenan, né? Que são os principais nomes do movimento armorial. O movimento armorial é exatamente uma reconstrução, como se fosse uma deglutição desse passado medievalista, vamos dizer assim, nordestino, e era uma ideia, né, o objetivo de criar um movimento artístico exclusivo, né, o totalmente brasileiro. Então a ideia era como se fosse, não é exatamente isso, né? O Ariano Suassuna acho que nunca diria isso, mas é como se fosse uma crítica aos outros movimentos modernistas brasileiros, né? Que na verdade só se apropriaram da cultura. O movimento armorial ele é o oposto. Ele expõe a cultura nordestina popular como o centro das artes. Então, é muito interessante se a gente pega as artes armoriais, elas têm uma proximidade muito grande com a xilogravura, mas elas têm toda uma estética muito própria, exatamente que é essa mescla de visões artísticas como um todo. Então a gente vai ter, portanto, o movimento armorial, que vai se ressignificar, né, e vai dar uma nova potência às artes e às manifestações culturais do Nordeste, e aqui a gente vai ter maracatu, o baião, a xilogravura, o cordel, que vai potencializar e colocar ainda mais essa hibridação, né, cultural com a arte, né, nordestina, mas principalmente essa influência negra e indígena, mas principalmente a negra e do sertão nesse movimento. Então a gente vai ter o principal nome, o Ariano Suassuna, que ele começa no direito, mas depois ele vai se tornar professor de estética na Universidade Federal do Pernambuco, e lá ele vai ter contato com outros artistas, mas lá já nesse momento ele já vai ter essa proximidade com toda essa lógica e toda essa questão referente à cultura e à tradição popular,
que é o pré-armorialismo. Nesse pré-armorialismo, a gente vai ter o Alto da Compadecida, o Santo e a Porco, o Casamento Suspeitoso, a Pena e a Lei, assim por diante. E já no movimento armorial, a grande produção dele, que é a Pedra do Reino, sem contar diversas iluminogravuras, né, que são peças artísticas que o Ariano Suassuna cria, que são uma espécie de poemas em cordel, com uma estética que mescla o popular com esse medieval. Essa, pelo menos do meu ponto de vista, é a ideia da Nenê. É contar que existe um Nordeste que tem uma construção e uma origem muito específica. E essa construção e origem muito específica é o que gera esse imaginário popular do armorialismo. O enredo não é sobre o movimento armorial, mas poderia ser sobre o movimento armorial, que esteticamente falando tinha muita coisa para ser feita. Mas a escola, pelo mesmo ponto de vista, vai por outros caminhos, né, para falar dessa arte, dessa tradição e história existente. Então acho que esse é o cerne aqui do enredo da Nenê. Não tem a sinopse, então a gente não tem como dar um juízo de valor sobre ele, mas ainda fica um pouco nebuloso, né? A gente não sabe quais são os fios narrativos deste enredo, mas vamos ver como a escola vai solucionar toda essa questão na pista como um todo. Vamos à próxima escola, X9 Paulistana. Vem com o enredo. Clareou, um novo dia sempre vai raiar. A concepção deste enredo é feita pelo Adamastor, que se eu não me engano é o presidente da escola, o Amaury Santos e o Leonardo Dai. E o texto é do Amaury Santos e do Leonardo Dai. Acho que é assim que se fala, né? Então, quem escreveu o texto, na pesquisa e desenvolvimento do texto, é o Amaury e o Leonardo, e a concepção parte aí, portanto, do Adamastor, do Amaury e do Leonardo. E a ideia, né, ou a origem, vamos dizer assim, do enredo, é a música Clareou, de Rodrigo Leite e Serginho Meriti, né, que é a trilha que inspira o enredo. E a escola argumenta, né, que o tripé deste enredo são três. Né, se é um tripé, são três, né? Que é a fé, a arte e a ciência, né? Que vai ser levada como mensagem, né, durante todo o desfile. Esses três pilares vão combinar juntos na busca pelo recomeço. A X9 está completando este ano 50 anos de idade. X9 que surge de um bloco da antiga X9, da antiga não, da X9 pioneira aqui de Santos. E a partir disso surge, né, o filhote da X9, e aí a escola cresce, né, nos anos 90. É aquela potência, né, que já é campeã ali já em 97, ela estreia em 95, 97 já é campeã, e vai ser campeã novamente em 2000, e aí entre 2000 e 2004, 2005, a escola vai fazer grandes desfiles no Carnaval de São Paulo. A X9 tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nesse enredo, que são as dúvidas, né? São muitas dúvidas nesse enredo como um todo. Mas eu acho que é muito interessante a escola colocar que o recomeço dela está em reconstrução. Porque normalmente quando a gente pega enredos sobre 50 anos, as escolas normalmente vão para aquele caminho da reconstrução, né? Da reconstrução, não, da nostalgia, né? Do tudo deu certo, futuro de glórias, tudo que aconteceu e que de certa forma gerou mais alegria, né? A X9, num ponto de vista, acerta na ideia de que nem tudo deu certo nesse percurso e que talvez a escola esteja mais no momento de reconstrução do que ela é, do que necessariamente de comemorar como ela está. Acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso é um nível de amadurecimento muito importante de uma escola que tem uma relevância muito forte para o carnaval paulistano, porque a X9 ela despontou. Depois ela entrou exatamente nesses vai e vens, né? Constantes, né? A X9, por exemplo, não vai para um desfile das campeãs, se não me engano, desde 2005, né? Então são quase 20 anos, vamos dizer assim. Ela já participou, mas como escola do grupo especial, se eu não me engano, é desde 2005 que ela não participa de desfile das campeãs, por exemplo. Então, é uma ausência de uma escola extremamente importante para o nosso carnaval. Acho que o maior problema do enredo, já que
abordando um aspecto acho que é um pouco problemático, são os saltos, né? No sentido e concepção do que a escola está propondo, né? Como eu digo isso, né? A escola fala de muitos assuntos, que eu acho que é algo comum, mas são muitos assuntos que, quando você vai pegando assim, separa eles e coloca cada um no espaço, você fica se questionando, né? Como isso gerou isso, né? Como se chegou nessa realidade, né? Como se chegou nessa conclusão. Acho que esse é o grande ponto que eu acho que eu fico um pouco receoso, que é como o público vai entender esse Destiny. E nesse sentido, né? Acho que o enredo ele fica um pouco soluçado, né? O que é um enredo soluçado? Estamos falando do povo Baniwa. Aí depois, Vitória Regia. Vamos falar do Banzo. Vamos falar da herança negra. Vamos falar da ciência. Vamos falar agora da assistência. São 6 assuntos que, por mais que você queira e você encontre uma forma de justificar por que eles existem, se a gente for pegar, se a gente pegasse, por exemplo, um critério um pouco mais rigoroso, teria alguns problemas aqui nessa montagem de enredo. Mas eu acho que o que gera o enredo fazer ele ter algum sentido é essa ideia de reconstrução e recomeço. Mas aí que eu acho que é uma coisa que eu já não sei se foi uma escolha ou se foi uma alternativa para o enredo. Porque se a gente pega a ideia de fé, de ciência, de arte, por mais que a gente encontre estes aspectos dentro dos temas existentes, eu acho que em alguns momentos o fé, arte e ciência fica desconexo na ideia do enredo. Eu entendo que a fé está nos indígenas, que a ciência está exatamente na lógica do ouvir, né, o outro, e eu sei que a arte está na questão negra. Mas eu acho que não acho que isso não deveria ser o melhor caminho. Acho que a escola poderia fazer um enredo sobre exatamente reconstrução, recomeço. Acho que não precisava fazer esse recurso do indígena e do negro, porque passa a sensação de que é um mito das 3 raças que a escola está querendo construir aqui. Eu digo isso porque, por exemplo, ter esse trecho aqui, que é um trecho mais para o final do enredo, a escola diz, né? Antes de mais nada, é fundamental saber que procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força e coragem para dar a volta por cima. Isso daqui é saúde mental. A escola poderia ter ido por esse caminho aqui, né? Essa ideia do recomeço, de repensar as escolhas ou algo do tipo. Acho que ficaria até um pouco mais coach do que o enredo já se projeta. Mas eu acho que poderia ser um caminho, um percurso mais interessante do que fazer o enredo dessa forma. Eu acho que o terceiro setor, né, pelo menos o que eu acho que seria o terceiro setor deste enredo, é o mais interessante, né, quando a escola fala dessa ideia de relação de ciência que evolui, né, dos profissionais, mas que não perdem a realidade do afeto, né, do ouvir, do entender o próximo. Isso é o que, no meu ponto de vista, faz eu enxergar potencial neste enredo, né? Eu acho que o grande problema aqui é a materialidade, né? Como isso aqui vai se tornar visual, de uma forma que fique coesa, né? Que não fique extremamente bruta, né? As transições de uma parte para outra. Eu acho que um outro acerto desse enredo é exatamente falar dos 50 anos de uma forma real, né? Não faz floreios, não quer gerar uma sensação de otimismo, mas ao mesmo tempo o otimismo desse enredo da X9 é um otimismo de que é pelo componente, é pela reconstrução dessa confiança que os próximos 50 anos da X9 serão de uma nova perspectiva, de uma nova realidade. Acho que esse é o grande acerto do enredo. A ideia eu acho interessante, pegar a música, né, para trazer aqui como ponto principal do enredo, mas eu só questiono as escolhas para gerar essa defesa, né, essa justificativa, que são exatamente os Baniwa e a Vitória Régia, o Banzo
e o movimento cultural negro. Acho que estes 4 elementos aqui, eu acho que eles poderiam ser de outra forma, né? Eu acho que, não sei, acho que poderia ter um outro recurso, mas se a escola escolheu esses aqui, é porque ela sabe o que ela quer fazer, ela tem um recurso necessário para isso, mas é o único ponto aqui de desconfiança. Demais, eu acho que é um enredo que traz a confiança, acho que para o componente, né? Acho que o componente da X9 deve estar extremamente feliz, né, com a proposta e com a possibilidade, né, de lutar por mais um retorno, né, ao grupo especial. Vamos ver aí o que vai acontecer. E para encerrar aqui o grupo de acesso, vamos à última escola, a Dom Bosco de Itaquera, que também tem uma estreia aqui, é o Fábio Gouveia, que é o carnavalesco, mas o texto da escola tem a ajuda do Jaime Branco, que é a colaboração, no enredo Circo Místico das Ilusões. A Dom Bosco, no meu ponto de vista, né, retorna ao lúdico, que é um tipo de enredo que marcou a história da Dom Bosco, é o que fez ela se projetar no grupo de acesso 2 e o que fez ela ser catapultada ao grupo de acesso 1, né? Então, nesse sentido, é uma escola que vem seguindo um percurso, um caminho próprio, e eu acho que reacerta novamente no tipo de enredo, porque esse enredo é a cara da Dom Bosco, né? Então, parabéns aí quem teve a ideia. Acho que o interessante do enredo é que ele se projeta dentro de uma realidade de construção que é bastante ampla, que é o circo, né? Ele pode ir para vários caminhos, né? E que pode ser bom no sentido da montagem, ou seja, acho que a forma dos signos, das cores, da organização do enredo, das alas e alegoria, comissão de frente, casais, pode gerar uma montagem bonita, né, atraente para quem está vendo, até mesmo de fácil identificação. Mas eu acho que o grande problema aqui que o enredo pode trazer é a construção deste foco. Porque ilusão, místico e imaginação, por si só, podem ir para vários percursos. Qual é o grande senão aqui, né? Fazer com que esse enredo, fazer com que a montagem, né, como um todo na escola, não seja um lúdico falso, né? Aquele lúdico que é lúdico só por si. O que eu estou dizendo? É fazer com que esse circo místico das ilusões não seja só um enredo sobre circo, em que o público que esteja vendo não cria aquela sensação de que o que está passando na frente dele é só um enredo, mais um enredo sobre circo no Carnaval de São Paulo, no Carnaval brasileiro. Então, nesse sentido, acho que esse é o grande desafio do enredo da Dom Bosco, né, da lógica, né, da proposta do enredo da Dom Bosco, fazer com que o público seja de fato tocado com essa ideia, né, de iludice que a escola defende, né? Então a escola, a Dom Bosco, tem uma relação com o circo, né? A escola como um todo. A Dom Bosco faz parte de um projeto dentro do grupo salesiano, mas o circo social, esse sim faz parte do grupo salesiano, né? Dom Bosco. É um ciclo que existe desde 1995. Ele tem como principal objetivo atrair jovens, né, da região ali de Itaquera, nessa região da Zona Leste. E ali você tem consciência corporal, você tem aulas tem aulas, né, de ginástica, também tem vários outros aspectos referentes ao circo, né? Então não é exatamente um circo para você, esse circo tradicional, um circo um pouco mais amplo, né, nesse sentido, que é exatamente uma reinserção social, né, ou uma interação social com essa juventude. E de certa forma, Dom Bosco tem essa relação com o circo, né? Então acho que de certa forma, por mais que não seja o foco do enredo, eu acho que quem é da escola se sente homenageado de certa forma por este enredo, né? Porque é, querendo ou não, do circo que sai boa parte dos artistas que estão ali na escola. Não estou falando que a escola sai do circo social, tá? Mas eu acho que tem essa proximidade que é inegável, né? Inclusive, a apresentação do enredo, se eu não me engano, foi dentro do circo social Dom Bosco. Acho que o senso comunitário do circo é muito bem posto na escola. A escola diz que essa caravana Dom Bosco ela se direciona, né? Ela viaja ao mundo, ela percorre os imaginários e ela volta para trazer essas ilusões, né? Para encantar quem está vendo, né? Como a escola escreve
na sinopse bem curtinha que ela tem, se eu não perder ela aqui, é hora de reviver o grande ciclo místico das ilusões. Estão preparados? Adianto que será muito desafiador e emocionante. Neste ambiente desse ciclo, né, dessa caravana, que desbravou o mundo e agora compartilha os saberes adquiridos nessa viagem. Então, por isso que eu acho que eu digo naquela questão do grande problema que a escola tem. É fazer com que essa ilusão, místico e imaginação não fique só sendo mais um enredo de ciclo. A escola poderia ter ido por um outro caminho? Poderia. Mas a escola escolheu essa ilusão, né? Essa ideia dos encantamentos, da arte e da magia. O que eu acho que é mais assertivo nesse enredo é porque o ciclo ele sempre existiu na história da humanidade. Desde a antiguidade você tem a ideia de circo. Só que o circo da antiguidade ele era extremamente exibicionista, né? Ele tinha um aspecto político muito forte de aglutinação social e de coesão, né, social. O circo na Idade Média ele não existia, mas você tinha ali um aspecto satírico muito forte entre a Idade Média e a Idade Moderna. E só em 1770, na Inglaterra, que a gente vai ter o que a gente chama hoje de circo, né, que é o circo moderno, que a gente tem atrações e outras coisas mais. Então, de certa forma, a escola poderia ir por esse percurso, mas ela foi por outro. Outra coisa que eu acho que esse circo, né, me fez refletir é como a gente vive uma sociedade extremamente acelerada, né? A sociedade do consumo, a sociedade da aparência, essa sociedade do digital e a ideia de circo perdeu o fascínio, né? As, as crianças, elas não têm mais essa noção do circo como talvez a gente tinha há 20, 30 anos atrás, que era quando o circo chegava na cidade, todo mundo ia querer ver o circo, né? Queria ver o palhaço, queria ver as atrações e assim por diante. Então acho que boa parte desse místico de ilusão é como o circo, ele é uma metáfora dessa sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente da aparência. E uma sociedade que não olha mais os detalhes. E o circo é detalhe. O circo é você prestar atenção na piada, é prestar atenção no todo. É como se fosse o palhaço, né? O filme O Palhaço, que é exatamente essa crítica, né? É como a gente não consegue perceber o que a gente vive em torno, né? E eu acho que esse enredo faz, no meu ponto de vista, né? Pelo menos eu tive esse devaneio, né? Essa ilusão de como a gente tem essa perda de realidade do tempo. E o circo, ele é a suspensão do tempo, né? O tempo da alegria, né? O tempo do mistério, né? Da imaginação, da emoção. E isso, de certa forma, é o que faz refletir, de certa forma, sendo uma ideia crítica. Eu não sei se o enredo vai ter esse ponto crítico, mas poderia ter. Ele poderia ter fácil, né? Talvez essa ilusão seja exatamente uma crítica a esse tempo moderno que a gente vive. Citando aqui a escola, né, o circo é como uma fogueira divina, e a escola cita os ciganos, né, anteriormente, cujo calor ardente irradia festividades, músicas e danças, fazendo-nos suspirar e perder o fôlego diante da sua grandiosidade. Eleva nossos espíritos e preenche nossas almas de fé e alegria. Por isso que eu disse isso agora, né? Dentro de cada um, o circo encontra morada, tornando-se parte de nossa essência uma família mística que nutre, inspira e celebra. Então, acho que nesse sentido, a escola fez um grande acerto, do meu ponto de vista. Eu não sei até onde vai as ousadias, né? Tanto da escola quanto do Fábio, mas é um enredo que tem um potencial muito grande se a escola conseguir passar para o público que não é só um enredo qualquer. Acho que se a escola conseguir mostrar a profundidade, a realidade dessas conexões que ela cria, né, entre esse místico, entre esse mágico, entre essas paixões, essa unidade existente, se ela conseguir sanar isso, tem tudo para ser um enredo memorável aqui da Dom Bosco, escola que ficou no grupo de acesso 1, foi uma grande surpresa, e quer mostrar que não foi uma surpresa qualquer. Acho que esse é um grande ponto. A escola se inclina nesse sentido para sanar os problemas que ela teve no ano passado. Então, nesse sentido, parabéns à escola, parabéns ao Fábio e ao Jaime Branco, que, pelo menos no meu ponto de vista,
demonstram ter um enredo muito forte aí para 2025 na escola da Zona Leste. Então este foi o nosso enredo, o nosso episódio de hoje. Eu vou citar aqui 4 enredos que eu acho que são os meus destaques dentro deste grupo. O primeiro deles é, sem dúvidas, o da Vila Maria, que eu acho que é o enredo mais interessante, pelo menos a princípio aqui, que eu vejo do grupo. O outro enredo que eu coloco aqui como um grande potencial dentro do grupo é exatamente o enredo da Tom Maior. Eu acho que ele tem tudo para ressurgir, né? E ganhar uma nova roupagem, uma nova estrutura. E eu coloco o enredo da Independente Tricolor como uma potência, né? Uma possibilidade aí argumentativa narrativa muito forte. Então acho que esses 3 aqui são os enredos que eu destaco do grupo de acesso 1. Um ano que a gente tem enredos um pouco mais contemplativos, acho que eles não são enredos extremamente, vamos dizer assim, argumentativos, como a gente teve nos outros anos. A gente perdeu um pouco da essência cultural dos enredos para o grupo, mas acho que as escolas estão mais preocupadas com enredos que gerem um recurso, né, uma possibilidade de segurança maior no grupo. E eu entendo totalmente, né? Até porque muita coisa está em jogo, né? Num grupo de acesso. Então, nesse sentido, eu acho que as escolas, na medida do possível, escolheram bem os temas. Acho que está muito bem encaminhado as ideias. Para quem talvez se sentir um pouco ofendido, algo do tipo, as minhas sinceras desculpas, mas aqui a gente trabalha com a nossa opinião, a nossa análise aqui, totalmente histórica, totalmente sociológica dos fatos. E tudo aqui é baseado em bibliografia, né? Infelizmente não tem como citar aqui todos os autores que a gente consultou, mas ao longo aí das postagens que a gente está fazendo aí do grupo de acesso, do grupo especial, a gente tem aí as referências bibliográficas, né? Então lá tem tudo de referenciado, de onde a gente tirou as concepções, as nossas ideias, está tudo lá, ok? Basicamente isso. Próximo episódio, a gente vai falar dos enredos do grupo especial, vão ser 3 episódios. A gente vai falar aí, primeiro agora a gente vai falar das 5 primeiras escolas que desfilam no primeiro dia, e é basicamente isso. É a última vez que a gente fala de acesso aqui, só vai falar agora de acesso lá no Alvorada SP do grupo de acesso, que vai ser no dia 3 de março. Isso mesmo, dia 3 de março. O Alvorada Paulistana do grupo de acesso, que a gente aí sim vai falar sobre o que aconteceu nos DCIDs. Aí é o mais geralzão, né? Então, parabéns às escolas, parabéns a todos os enredistas, a todos os carnavalescos que pensaram esses enredos. Não é fácil fazer enredo, principalmente em São Paulo. Parabéns às escolas também, parabéns a todo mundo que organizou, está se organizando aí para o carnaval. Boa sorte a todas as escolas do grupo de acesso 2. E as próximas postagens, né, no grupo de acesso do nosso quadro escrito é lá no dia 19 de março, que a gente fala da Tom Maior, 21 Nenê, 24 Vila Maria, 26 Mocidade de Unida da Moca. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Até mais.